Tá gravando já, viu, Márcia? Pode começar. Bom, então, boa tarde mais uma vez a todos, sejam bem-vindos, obrigada pela participação, né? Então, hoje nós temos a Berta com a palestra Sabedoria Divina e as Instâncias de Dízimo. Antes, nós vamos nos lembrar dos objetivos da Sociedade Teosófica, que são, primeiro, formar um núcleo de fraternidade universal sem distinção de raça, credo, casta ou cor. Segundo, encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciências. E terceiro, investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Então, agora nós vamos fechar os olhos, nos preparando para essa palestra. Vamos fazer uma respiração lenta e profunda, serenando nossos pensamentos e acompanhando comigo o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Possa todo aquele que se sinta una contigo, que ele é por isso mesmo, uno com todos os outros. Namastê, paz e fraternidade para todos, toda a humanidade. Bom, Berta, agora é com você mesmo. Obrigada, Márcia. Eu vou compartilhar a tela, tá, Valdomiro? Ok. Ok? Tá ok. Bom. Boa tarde a todos, né? Aqui me aparece uma faixa que eu não sei como é que eu tiro, meu Deus. Sempre a mesma história. Tem uma faixinha aqui. Vocês estão vendo o slide inteiro? Eu estou. Ah, então tá bom. Aqui me aparece que está tampado um pedaço, mas tá bom. Não, um pedacinho pequeno que pega. Bom, então, boa tarde a todos, agradeço a presença. Nosso estudo, hoje é um assunto complexo, então me desculpem, mas não tem como sintetizar mais, sem perder o objetivo, né? Que vem a ser justamente mostrar os fundamentos da escrita da doutrina secreta, que é a obra máxima da Blavatsky, né? E a base dos nossos estudos dentro da teosofia. E como a Blavatsky nos diz, justamente é através da intuição e não do intelecto que acessamos o conhecimento divino. Então, por isso, eu peço a vocês paciência e muita inspiração. Aqui começa sempre. Não está caminhando. Ai, meu Deus, por que sempre faz isso? Agora foi. Então, a bibliografia que eu utilizei está aqui à disposição, que são basicamente as Estâncias de Dhyan, o livro da meditação mística de Blavatsky, o livro perdido de Dhyan, de Blavatsky, a doutrina secreta, volumes basicamente 1 e 3, os livros secretos de Blavatsky e a tradição sabedoria, de David e Nancy Regal, do Centro Lusitano, né, de Unificação Cultural. Outro livro deles, Os Textos Selectos de Helena Blavatsky, e a síntese da doutrina secreta por Cordélia Alvarenga. Posso pedir para fechar os microfones? Então, vamos começar dizendo que na natureza existe um governo oculto, vamos dizer assim, que está ligando tudo
e que nós, muitas vezes, não compreendemos. A gente não compreende, porém a gente sente essa harmonia que existe no todo. E a sabedoria da Índia nos fala justamente das 3 qualidades da natureza, que também estão dentro do ser humano como chamadas gunas. Seria tamas, que vem a ser a inércia, que vai da imobilidade do mineral à mente do homem comum, tá? Que é fechada aos estímulos da vida espiritual. Temos rajas, que é o movimento presente em tudo. É a força das marés, a energia do átomo, das estrelas, tá? Vem a ser a pressão que modifica tudo o que existe. Os jovens, as revoluções e, na verdade, todos aqueles que lutam por transformações. E sattva, que é o equilíbrio, a harmonia dentro do aparentemente instável. Isto é a conscientização de uma paz que está no coração desde todo sempre, mas que foi esquecida por nós. Então, quando a gente fala que na natureza nada é uniforme, que existem só diversos tipos, né? Assim, nós temos montanha, nós temos planícies, nós temos desertos. Nós, os seres humanos, seguimos mais ou menos a mesma linha. Isto é, só que, na verdade, todos, a grande maioria, somos comuns, poderíamos dizer, planos. São muito poucos aqueles que se distinguem, aqueles que poderiam ser chamados como os Himalaias do espírito, tá? E que normalmente são incompreendidos e padecem todo tipo de ataque que vai desde a cicuta, a fogueira, a crucifixão, a difamação, etc. Tudo isto são os recursos utilizados pela mediocridade para combater toda a ideia de abertura e de aprimoramento na evolução do ser humano, tá? Eles fazem isso para defender a sua tranquilidade ameaçada. E por isso eles temem o despertar das massas, né? E se utilizam de todo tipo de meio para destruir. Temos exemplos ao longo da história, de muitos, muitos exemplos. Vocês têm Sócrates, tem Giordano Bruno, tem Joana d'Arc, enfim, a lista é grande. Mas acontece que a sabedoria divina se aproveita destes seres predestinados como instrumentos de transformação. E nós temos os exemplos como Buda, Jesus, Maomé, São Francisco, enfim, temos também muitos. Helena Petrovna Blavatsky foi um desses seres especiais que se movia em dimensões que não eram comuns. E sua missão foi justamente auxiliar o nascimento de uma nova consciência. Ela nasce em 1831, justamente na Ucrânia, país que está sofrendo essa guerra absurda, e ela vai falecer 60 anos depois em Londres. A ideia aqui não é falar da biografia dela, tá? Que isso é uma palestra à parte, mas é só lembrar certos detalhes. Ela cresce no castelo do avô, né? Que era governador de Saratov, portanto, ela teve uma educação tradicional. Ela estudou piano, pintura, francês, tá? E aos 17 anos, ela casa com o general Blavatsky, mas acaba fugindo e, ajudada pelo pai, ela dá início a uma vida de aprendizado. Ela vai viajar pelo mundo todo em busca de conhecimento, incentivada pelo seu mestre.
Então, só para lembrar, ela esteve na Índia, no Egito, no Japão, na Turquia, nos Estados Unidos, no México, no Peru e muitos lugares. Ela tentou diversas vezes entrar para o Tibete, finalmente consegue, e ela fica diversos anos estudando em Shigatse. Posteriormente, ela volta, né, com seu mestre. Então, ela recebeu instruções durante um longo tempo. Em 1874, ela é enviada para presenciar acontecimentos espíritas que estavam acontecendo nos Estados Unidos. E é onde justamente ela acaba conhecendo seu companheiro de ideal, o coronel Henry Steele Olcott. E no ano seguinte, eles, junto com William George, eles fundam oficialmente a Sociedade Teosófica na cidade de Nova York, cuja missão é auxiliar o nascimento de uma nova consciência do ser, né, do ser humano, incentivando a fraternidade universal. Olha só, se desde aquela época nós tivéssemos conseguido desenvolver essa fraternidade, tá? Sem distinção de raça, credo, cor, talvez hoje não teríamos uma guerra como a que estamos presenciando. Se diz que o programa da Sociedade Teosófica é tão importante para o mundo como a Carta das Nações Unidas, imagina. No ano seguinte, ela escreve uma das suas grandes obras, que é Isis sem Véu. E depois de muitos percalços, muito sofrimento, muitos problemas que ela teve, ela morou na Índia, saiu da Índia, ela foi difamada, ficou doente, quase morreu, enfim, a vida dela é um livro realmente. Em 1888 é publicada a sua obra máxima, A Doutrina Secreta. Na época eram 2 volumes, né? Hoje nós sabemos que a que temos aqui em português são 6 volumes. E a doutrina secreta é com base nas instâncias de Dzyan. A doutrina vem a ser a síntese do pensamento científico, filosófico, religioso e esotérico da tradição dos mistérios, de grandes civilizações como Egito, Índia, Tibete e China. E sua essência, né, quer dizer, seu objetivo é a transformação humana. E para isso ela nos apresenta 3 proposições fundamentais. O primeiro é a existência de um princípio onipresente que vai chamar de absoluto, eterno, sem limites, incognoscível e não manifestado. Número 2, a eternidade do universo, que passa por ciclos de manifestação e de inatividade, que nós chamaremos mais tarde de Manvantara e Pralaya. E a terceira é a identidade de todas as almas com a alma universal, que é um aspecto do absoluto, evidentemente. Isto é, a chama divina que nos habita faz parte da alma universal. Por isso, quando a gente fala somos um, somos todos irmãos, é por isso que a nossa essência faz parte da alma universal. Os objetivos da doutrina secreta são, resumidamente, claro, né? Mostrar que é possível obter uma percepção das verdades universais mediante o estudo comparativo das cosmogonias dos antigos. Quando a gente compara a cosmogonia das grandes civilizações, nós vamos perceber que a fonte do conhecimento é a mesma, é uma só, é a árvore de conhecimento que se dispersou em diversos ramos, mas que a essência é a mesma.
Então, as cosmogonias têm mais pontos em comum do que a gente imagina. O segundo objetivo seria proporcionar o fio que conduz à verdadeira história da raça humana, levantando o véu da alegoria, do simbolismo, para revelar a verdade. E o terceiro seria apresentar as pessoas, né, abertas à intuição e percepção espiritual, os segredos do universo para a sua compreensão. Decimos que teosofia é a ciência do oculto, e seu campo é o invisível. A própria HPV comenta que não é fácil compreender a doutrina secreta numa única leitura, pois estudar religiões e filosofias e desvendar com sutileza a raiz das coisas requer de muita vontade e determinação. Sabemos que não foi a intenção dos ocultistas esconder informação, mas preservar por segurança, deixando a intuição como chave para decifrar os enigmas. Então, as Estâncias de Dician vêm a ser um manuscrito que contém os registros de toda a evolução da humanidade. O livro de Dician, também chamado de Livro da Sabedoria Mística, deriva da palavra sânscrita dhyana, que significa meditação mística, e Dicin, sabedoria ou conhecimento divino. David Riegel comenta que Dicin provavelmente é uma corrupção tibetana da palavra sânscrita jnana, que também tem como significado sabedoria, conhecimento. O idioma que é utilizado nas estâncias é o Censar, ou língua do sol, língua sacerdotal secreta dos iniciados. Não é fonética, mas uma escrita puramente pictórica e simbólica, e que foi a raiz do sânscrito. Sânscrito que hoje em dia se considera uma língua morta. Mas o Censar, se diz que houve época em que todos os povos a compreendiam, desde os ancestrais dos toltecas, os habitantes da Atlântida, enfim, era uma língua conhecida por todos. Se diz que foi que eles a aprenderam, né, foi transmitida pelas duas primeiras raças. Uhum. Agora, o livro das estâncias faz parte do Kyuté. Kyuté vem a ser resumo de todas as ciências ocultas, chamado O Livro da Sabedoria Secreta do Mundo. E Blavatsky nos comenta que ele é composto de 7 volumes secretos, 14 volumes de comentários e um glossário de termos ocultos para iniciados, e 35 volumes para leigos. Isto é, os 35 volumes é a informação exotérica que pode ser compartilhada com as massas. Os livros de Kyuté, só como complemento, fazem parte do Kanjur, enquanto seus comentários estão no Tanjur, e juntos constituem o cânon sagrado budista tibetano. E para entender como é difícil a linguagem utilizada nesse tipo de textos, eu trouxe esse artigo da Blavatsky que chama Ensinamentos Tibetanos, no qual ela comparte algumas respostas do Lama Tashilhunpo Rinpoche. Esse artigo é de 1888, quer dizer, a mesma data da publicação da doutrina secreta. E o Lama nos diz: em nosso sistema, cada descrição dos lugares é figurativa. Cada nome e palavra é intencionalmente velado, antes de dar ao aluno qualquer instrução adicional. Ele deve estudar como decifrar, entender e aprender
o termo secreto equivalente ou sinônimo para quase todas as palavras da nossa língua religiosa. Mesmo em textos acessíveis às massas, cada frase tem um duplo significado, um para o leigo e outro para aqueles que receberam a chave dos arquivos. Então, vocês veem como é complexo o entendimento desses escritos. Agora, a pergunta é, por que Blavatsky foi tão perseguida e difamada, se as fontes que ela apresenta, porque a doutrina secreta é cheia de fontes, referências, tudo que ela escreve, ela coloca. Então, por que ela foi tão difamada? Acontece que a identidade destes livros foi um enigma por muito tempo, motivo pelo que ela sofreu tudo isso. Até que, finalmente, após muita análise das fontes e referências que ela menciona, finalmente foram encontrados estes livros nos monastérios Gelugpa, no Tibete, e outras seitas. E foi verificado que se trata de obras ocultas que a tradição tibetana e budista considera as doutrinas secretas de Buda. Segundo o escritor Jacques Verguer, também ucraniano, mas nacionalizado francês, no seu livro Os Livros Malditos, ele comenta que HPB, o crime dela foi justamente revelar as astâncias de Dzyan, tá? Que estavam guardadas lá no Tibete, porque elas revelam o conhecimento do passado remoto da humanidade. Sendo que os trechos que ela coloca simplesmente levantam uma ponta do véu sobre a origem do universo e do ser humano. Jacques Verguer, ele denuncia a existência de uma máfia do espírito, uma máfia que ele denomina como os homens de preto, que vem a ser uma aliança contra o saber, uma misteriosa fraternidade que tem por função manter a humanidade escravizada a seus dogmas e interesses. Então, como vocês veem, as perseguições continuam. Que na época da Blavatsky foi a mesma coisa. Ela foi difamada, perseguida, justamente por querer revelar certas verdades e abrir a percepção à humanidade para outras realidades. E hoje nós vemos que continuamos igual, porque através das fake news, diria eu, continuamos sendo escravizados a certos dogmas e interesses. O texto das estâncias funciona como outros textos oraculares, né, como o Oráculo dos Caldeus, e se diz que o texto mais próximo é o Hino da Criação, do Rig Veda. A gente tem muito pouco tempo, mas ele comenta, não existia, não existência nem existência. Não existia o ar, nem o firmamento que está além. O que estava oculto? Onde? Não havia morte, entretanto, nada era imortal. No início, a escuridão se escondia na escuridão. Somente um respirava por si mesmo, além dele, nada existia. Havia as trevas, e, a princípio, tudo estava imerso na escuridão profunda, um oceano de luz. De onde surgiu essa criação multiforme? Os próprios deuses só nasceram mais tarde. Ele o sabe, ou talvez nem ele mesmo ele saiba. Acho muito poético esse verso. Bom, o livro das estâncias se divide em 7 estâncias sobre cosmogênesis e 12 sobre antropogênesis. E HPB nos diz, preciso lembrar, quer dizer, mais uma vez, preciso lembrar que as estâncias falam somente as faculdades internas e não a compreensão ordinária do cérebro físico. Isto é, ela fala a intuição e não ao intelecto.
vamos fazer uma reflexão. Nós costumamos identificar Deus, ou, como se diz na teosofia, absoluto, com o espaço infinito. Porque, na verdade, é a única coisa eterna e grandiosa que podemos imaginar. E devemos lembrar que absoluto, espaço, é composto de matéria de diversos estados e densidades, do qual somente conseguimos captar uma pequena faixa, né? Nossos sentidos não permitem mais. E quando não podemos responder a certas vibrações, temos a impressão de ausência, e o objeto permanece como não existente. Por isso aquela questão de espaço como se fosse um vazio, né? Acontece que a noção de espaço como vazio hoje foi abandonada ao se constatar que tudo é energia, né? Então, sendo que o vazio é, na verdade, plenitude, porque vem a ser o receptáculo absoluto de tudo que é manifestado e não manifestado. Agora, nós chamamos também de espaço de trevas. Trevas, essa palavra tem que ser imaginada só como obscuridão, tá? Não como nada maligno. Então, trevas são obscuridão. E na doutrina secreta, e na doutrina nas instâncias, se define assim: ele, o absoluto, é a raiz sem raiz, é a vida uma, eterna, invisível, mas onipresente, sem princípio nem fim, existe desde a eternidade, uma hora ativa, outra hora passiva, periódica nas suas manifestações, entre cujos intervalos reina o sombrio mistério do não ser. Inconsciente, mas absolutamente conscientizado, chamado na língua esotérica de o grande alento. O grande alento é a grande respiração, uma hora ativa, outra hora passiva, inspira, expira. Mas isto aqui é incognoscível para nossa compreensão, pois escapa à inteligência humana. E a Blavatsky nos complementa dizendo: denominamos o absoluto como trevas, porque para nossa compreensão finita, ele nos aparece como sendo inteiramente impenetrável, ainda que reconheçamos que esta nossa percepção a ele não faz justiça. Então, a gente tem que pensar que trevas ou absoluto são a realidade última, mas que está além do alcance da nossa mente e de nossos sentidos. Vem a ser o Parabrahma dos Vedantinos e o Ein Sof dos cabalistas. A cosmogênese oculta ensina que atrás, além e dentro de tudo está o Pai eterno e infinito, do qual o temporário e finito emergem ou nascem. Essa autoexistência ilimitada é referida como o absoluto, o imutável, o todo eterno, causa sem causa, raiz sem raiz, que na verdade é uma unidade impessoal sem atributos concebíveis pelo homem. Nós não conseguimos definir, porque se nós damos algum tipo de definição, nós estamos limitando. Isso está além da nossa capacidade. E do absoluto emergiu um poder e inteligência ativos e criativos, para se tornar a deidade formadora do universo a ser. Isto é, conforme a doutrina secreta, o Deus Criador é um coletivo de seres intracósmicos, emanados do princípio uno, tá? Do absoluto, que trabalharam na matéria ordenando-la. Por isso é que Helena Blavatsky diz: acredito no Deus uno,
desconhecido e sempre presente na natureza, e ela se recusa a aceitar o Deus do dogma. E, coincidentemente, olha como os grandes seres têm os mesmos insights, né? João Evangelista chamou este ser, o Uno, de Deus, o Verbo. Não o Cristo, mas acima dele, que se fez carne, não no sentido limitado de um corpo, mas na carne de tudo quanto existe, neste e em milhões de outros sistemas solares. Nele vivemos e nos movemos, e nele temos o nosso ser. Quer dizer, ele consegue definir perfeitamente o Uno. E no Gênesis podemos ler: e as trevas estavam por sobre a face das profundezas. Nelas, as trevas, estava a vida. Nelas, a vida era a luz dos homens. Então, lembrando que trevas são a raiz da luz, sem a qual esta não poderia manifestar-se nem existir. Luz é matéria, luz não é eterna, portanto é maia. E trevas são espírito puro. Quando o universo fenomenal ou visível, ele está manifesto, né? Por isso visível, ele vem a ser o resultado da imensa cadeia de forças cósmicas postas em movimento, no início de um período de atividade, quando ocorre uma expansão da essência divina de dentro para fora, e nós chamamos de Manvantara, que a ciência denomina como Big Bang. Isto vem a ser a explosão que, vamos dizer, desperta a essência divina daquela inatividade, uma hora ativa, outra hora passiva. Então, quando começa a atividade, há uma expansão e explode tudo no universo fenomenal ou visível. Isto nós chamamos Manvantara. E quando recomeça o período de passividade, vai se registrar uma concentração dessa mesma essência e o trabalho anterior de criação vai diminuir gradualmente. Se diz que desintegra-se o universo visível e sua matéria é dispersada, e as trevas solitárias e desertas estendem-se mais uma vez sobre a face do abismo. Isso aqui é o que nós chamamos do alento, né? O grande alento. Uma hora ativo é o Manvantara, uma hora passivo é o Pralaya. Então, entrando já na cosmogênesis, que seriam as 7 primeiras instâncias, vamos ver que elas tratam da história espiritual e do desenvolvimento do cosmos e a vida na Terra, nos levando de volta ao alvorecer da existência, né? Quando nada existia. Então, abrange ideias de cosmogonia e tempo divino. Vocês notarão que a palavra cosmos está com K. Quando se utiliza a palavra K, a letra K, é porque estamos falando de tudo, toda a imensidão dos milhões de universos, de galáxias, enfim, de nebulosas, tudo. Quando usamos cosmos com C, estamos nos referindo especificamente a nosso sistema solar, ok? Então, as instâncias vão nos revelar a história da evolução cósmica, e eles utilizam uma fórmula algébrica, assim, sem muita explicação, tá? As 7 instâncias, elas vão se referir, conforme os Puranas, né, aos 7 criações, ou conforme a Bíblia, aos 7 dias da criação. A fórmula é essa aqui, onde nós temos um círculo branco com fundo preto, que seria o cosmos em repouso. O germe do universo é quando aparece o ponto que começa a manifestação.
O ponto se faz diâmetro, é a manifestação da vida e da forma. O diâmetro se converte em cruz, é o começo da vida humana. Aqui nós estamos já na terceira raça raiz. E quando o círculo desaparece, é a queda do homem na matéria, que é a quarta raça raiz. Agora, eu só vou mostrar alguns trechos dos versos, porque só para vocês perceberem a linguagem. Mas é mais uma explicação. A instância 1 nos fala a noite do universo, e vai descrever o estado 1, quando estava tudo dormido, vamos dizer assim, durante o pralaya, antes da primeira vibração. E diz assim: o Pai eterno, envolto em suas invisíveis vestes, repousou mais uma vez por 7 eternidades. Não existia tempo. Somente as trevas enchiam todo o espaço ilimitado, porque Pai, Mãe e Filho eram novamente um só, e o Filho ainda não despertara para a nova ronda. A instância 2 fala da ideia da diferenciação. Não havia nem silêncio nem som, não havia nada, a não ser o alento incessante e eterno. O 7 ainda não tinha nascido da trama da luz. O universo ainda estava oculto no pensamento e no regaço divino. A instância 3 já vai descrever o despertar do universo após o pralaya, e vai retratar o surgimento das mônadas, ou peregrino, que emergem do interior do Uno. Então, fala da primeira vibração, da diferença, quando aparece o mundo visível. A Mãe entumece, expandindo-se de dentro para fora, como o botão de lótus. A vibração alastra-se por toda parte. Isto é uma mudança de estado da subjetividade, sem limites, né, as trevas, para a objetividade. As trevas irradiam luz e lançam um raio solitário no meio das águas, no abismo Mai. O raio faz vibrar o ovo e deixa cair o germe não eterno que se condensa no interior do ovo-mundo. Podemos interpretar o raio como a inteligência, o pensamento divino que fecunda a Mãe, fonte da existência material. A água é sempre a fonte da existência material, tá? É sempre relacionada com a Mãe. Em todas as cosmogonias aparece desta forma. O símbolo do ovo exprime os ensinamentos ocultos de que a forma primordial de toda coisa manifestada, desde o homem até o anjo, desde um átomo até um planeta, é sempre esferoidal, que também vem a ser o símbolo da eternidade e do infinito. A instância 4 nos fala das hierarquias setenárias, que vêm a ser as manifestações ativas da energia suprema, que são os seres inteligentes que ajustam e controlam a evolução ou a lei da natureza, né? São os construtores, né? Os que dão forma, os criadores de todo o universo manifestado, todos os universos manifestados. E que eles, tendo alcançado a perfeição no universo solar anterior, ganharam o direito de se tornar divinos pela própria experiência. Por isso, nós consideramos aquele que criou o universo como um Deus, né? Mas que não é o absoluto. Estes são os construtores. Os 7 primordiais constituem as 7 hierarquias de seres espirituais mais elevados da escala de existência em relação ao nosso sistema solar, que poderíamos equiparar com os arcanjos no cristianismo, né?
os Dhyani Budas, os filhos da luz, que vem a ser o aspecto espiritual dos construtores, né? E que aparecem sempre no início, como avatares, no início de cada nova raça. Aqui também nos fala que há 7 grandes reservatórios de mônadas humanas, e que tanto as nações como os homens são agregados em 7 grupos, ou raios, né? Cada um com um espírito planetário, o vigilante, né? Eu superior, Pai no céu, um princípio inteligente que cuida dele. Depois temos a instância 5, Fohat, o filho das hierarquias setenárias, que vai descrever o processo da formação dos mundos, né? Que inicialmente a matéria cósmica difusa, aí se torna um turbilhão ígneo, que é a primeira estágio na formação de uma nebulosa, né? Depois ela se condensa, né? Depois de várias transformações, e vai formar planetas, ou universos, ou cadeias planetárias, né? Mas a força que anima a existência e que fertiliza, inclusive, o ovo cósmico, é Fohat, a força vital impulsora, e que é através dela que a mente universal coloca suas ideias impressas na matéria. Antes do universo, e nosso globo, digamos, assumir a forma de ovo, houve um longo rastro de poeira cósmica, né? Névoa de fogo, que se movia e retorcia como uma serpente no espaço. O Espírito de Deus, movendo-se no caos, foi simbolizado por todos os povos como uma serpente de fogo, exalando chamas sobre as águas primordiais. E, como nós sabemos, tanto o universo, a terra, o homem, todos nos despojamos periodicamente das nossas vestes, isto é, dos nossos corpos, ou velhas peles, para retomar outras novas, depois de um período de repouso, como faz a serpente. E isto foi representado por todas as civilizações, né? Aqui tem uns exemplos do México, né? O centro e lateral, na China, na alquimia, na Grécia, enfim, isso tudo é universal. A instância 6 nos fala sobre nosso mundo, aqui já, a partir do 4º verso, trata especificamente do sistema solar, da história da Terra, e nos fala que o Sol é, na verdade, o símbolo visível mais próximo que temos, mais aproximado de Deus, de que dispomos, né? Por isso que todas as grandes civilizações sempre adoraram o Sol, que é a representação de Deus na Terra. Pertence ao seu 7º plano, e seu reino inclui todos os sistemas de evolução dos planetas e seus satélites, né? Todo o sistema solar. Esses eu quis deixar porque fazem parte dessa instância e são bastante enigmáticos. A faísca pende da chama, percorre os 7 mundos da ilusão, 7 globos da cadeia planetária. Detém-se no primeiro, onde é metal e pedra. Passa para o segundo, repara, é uma planta. A planta rodopia através de 7 modificações e transforma-se num animal sagrado, que seria a primeira sombra, o corpo do homem primitivo. Na 4ª ronda, os filhos recebem ordem para criar suas imagens. 1/3 recusa-se. A maldição é pronunciada, que trará retribuição kármica. Nascerão na 4ª raça, sofrerão e causarão sofrimento. É a primeira guerra. Isto é, o drama na Terra está no seu 4º ato. Assim como a Terra foi sólida e começou como esfera ígnea de fogo líquido, os homens também passam por fases semelhantes.
os santos jovens, né, os deuses, se negam a multiplicar e criar espécies à sua semelhança por considerar as formas não apropriadas para eles. Recusam-se a entrar nas sombras de seus inferiores, isto é, nos corpos, né? E caem, consequentemente, na mira dos lipicas, ou senhores do karma. Estância 7, finalmente, nos fala dos progenitores do homem na Terra. E dá continuidade à história, descreve a descida da vida até o aparecimento do homem, e nos diz, o raio único multiplica os raios menores. A vida precede a forma. Claro, porque nós vamos mudando de forma, nós vamos reencarnando, trocamos a forma, mas a vida sempre prevalece. A raiz que nunca morre, a chama trilíngua dos 4 pavios, a chama nossa tríade, os 4 pavios quaternários, a chama de 3 línguas e 4 mechas, que nós comentávamos no seu estudo, a chama que é eterna e os 4 pavios que são mortais. Dos atributos combinados desses elementos é formado o homem pensador. O fio existente entre o observador silencioso, o vigilante, a mônada, e sua própria sombra, isto é, a encarnação, nosso corpo, torna-se mais forte e radiante a cada modificação, isto é, nascimento e morte. Isto é, que o vínculo que nos liga à nossa mônada, ele vai se fortalecendo a cada nova vida que nós temos, porque é cada experiência que nós vamos acumulando. E termina. Esta é tua roda atual, disse a chama, a centelha. És tu mesmo, minha imagem, minha sombra. Revesti-me de ti e tu és meu veículo, até o dia em que estarás conosco, quando voltarás a ser eu mesmo e os outros, tu e eu. Em seguida, os construtores, tendo preparado sua primeira roupagem, corpo, né, descem na terra e reinam sobre os homens que são eles mesmos. Isso é o fim da cosmogênese. Eu acho muito bonito. Enfim, isso aqui é para meditar, né? Mas como a gente tem tempo curto, só para dar uma ideia da antropogênese, né? São 2 instâncias. Isto, lembrem-se, é sempre para incentivar que a pessoa vai atrás da informação e aprofunde-se nesse estudo. A antropogênese vai nos falar das tentativas de criar vida, né? Vida senciente, né? As diferentes raças e, enfim. Antes disto, deixa eu fazer um comentário. Em todas as cosmogonias se mencionam humanidades diferentes, né? Platão fala em Fedro de uma raça de homens alados, Aristófanes, no banquete de Platão, refere-se a uma raça andrógina de corpos arredondados. No Pimandro, Hermes Trismegistro fala que todo reino animal possui 2 sexos. E no Códice Maia do Popol Vuh, se diz que os primeiros homens são descritos como com uma visão ilimitada, que tinham imediato conhecimento de todas as coisas. Quando Blavatsky comenta sobre a antropogênese, ela diz: isto deve parecer para o leitor ridiculamente absurdo, entretanto, está estritamente nas linhas da analogia evolutiva que a ciência percebe no desenvolvimento das espécies viventes. Então, por isso, a evolução dentro da teosofia vai diferir da biológica. Por quê? Porque nós consideramos diferentes qualidades de matéria que constituem o ser humano e que se distinguem pelo grau de sutileza. Como nós mencionamos, temos 3 corpos sutis e 4 densos.
E dentro destes 4 densos, sabemos que aquele que nós percebemos, na verdade, é só o corpo físico. Os outros 3 acabam também sendo invisíveis para nós. Então, a evolução da humanidade nas instâncias apresenta 3 proposições que acabam ficando em oposição à ciência e principalmente aos dogmas religiosos. Ele nos fala de 7 grupos humanos, evolução de 7 grupos humanos em 7 locais diferentes, o nascimento do corpo astral, antes do físico, e que o homem, desta 4ª ronda, né, precedeu todos os mamíferos, inclusive os antropóides, no reino animal. Quer dizer, a gente não vem do macaco, é todo o contrário. Depois da formação do planeta Terra, né, podemos dizer que tivemos o aporte de 7 diversas raças que em distintos momentos da história se desenvolveram e que nascem uma da outra. Principiaram com a etérea e terminarão com a espiritual, numa dupla linha de evolução, tanto física como moral. E cada uma passa por 7 sub-raças antes de evoluir para a próxima. Cada raça, assim como suas sub-raças, se dividem em 4 idades ou ciclos: ouro, prata, bronze e ferro. E nós, infelizmente, nos encontramos na idade de ferro, conhecida como Kali Yuga. Tá? E, só complementando, nós sabemos que 7 raças em um planeta formam uma ronda, 7 raças nos 7 globos, uma ronda planetária, e 7 rondas planetárias formam um Manvantara. Eu não quis entrar na questão das rondas para não complicar mais a coisa, tá? Então, agora só dar uma visão rápida, né, das 7 raças que Blavatsky nos menciona, sendo a primeira polar, a segunda hiperbórea, a terceira lemuriana, a 4ª Atlante, a 5ª a nossa, a ariana, e a 6ª e 7ª que irão se desenvolver. A primeira raça polar, ou protoplasmática, são os nascidos por si mesmo ou sem mente, composta por seres divinos, registrada como a raça dos deuses, ou dos Els, isto é, vindos de Deus. Surgiu das dimensões superiores, era perfeita, seres inefáveis, além do bem e do mal. Aproximadamente há 300 milhões de anos, e Blavatsky nos diz que viveu num continente chamado a Ilha Sagrada. E hoje eles são os representantes das 7 categorias de anjos. Essa raça se localizava na região da calota polar norte, né, lá no Polo Norte. E o planeta não era plenamente condensado, né, na 3ª dimensão, quer dizer, ele era etérico. As formas eram enormes, sem corpos físicos, na verdade eram espectros, e não tinham mente individual. Sua reprodução era por cisparidade, quer dizer, como as amebas, né, simplesmente se dividiam em 2. Mas eles foram dotados de um ouvido rudimentar. Blavatsky comenta que eram descendentes dos homens celestes, chamados Pitris, na filosofia hindu. E como esta raça não era mortal, né, ela simplesmente se transforma na próxima raça. A segunda raça vem a ser os nascidos de suor, ou sem ossos, que se desenvolveram no continente hiperbóreo, lá pela Groenlândia, Suécia, Noruega, Ilhas Britânicas, onde o clima era tropical, se diz que havia muita vegetação. Eles tinham corpos um pouco mais densos, né? Corpos físicos um pouco mais densos que a primeira.
Eram formas filamentosas, com cores brilhantes, às vezes tinham formas de vegetais, de animais, às vezes contornos semi-humanos. Eram assexuados e o nascimento se dava por brotamento através do suor, revelando um forte caráter vegetal. Eles adquirem o sentido de o tato, respondendo ao fogo e ao ar. Esta raça foi dotada de uma incipiente chispa, né, de inteligência, um rudimento de mente, vamos dizer assim. E nesta época houve grandes mutações na natureza, espécies estranhas foram gestadas, né? Os 3 reinos ainda não estavam separados, né? Não eram diferenciados, e o ser humano continuava andrógeno, procriava por exudação, né, do fluido vital, que formava um ovoide, vamos dizer, um ovo, que servia como veículo exterior ao feto. Antes da próxima raça, houve fortes mudanças e o gigantesco continente da Lemúria surge, né? E ele provoca o primeiro grande dilúvio. E aí se inicia a densificação do planeta. A terceira raça são os nascidos do ovo, ou lemuriana. Então, o grande continente Mu, que era um continente gigantesco, ficava no Oceano Pacífico, e hoje só tem alguns vestígios, né, que seriam as islas do Havaí, da Páscoa. Os habitantes eram gigantes, com 4, 5 metros de altura, inicialmente hermafroditas, reproduziam-se por meio de um ovo que se desprendia do corpo. Tinham formas bem diferentes e desenvolveram a visão. Aqui vocês veem a localização. A forma exterior não era uniforme. Lembrem-se que toda raça tem 7 sub-raças, então ela vai evoluindo ao longo desses 7 períodos, tá? Os lemurianos foram evoluindo. Então, a forma exterior deles não era uniforme, pois os veículos ou cascas externas, aqueles ovos, muitas vezes, antes de endurecer, eram corrompidos por animais de espécies hoje desconhecidas. E daí surgiram raças intermediárias de monstros, meio homens, meio animais, mas não foi permitido que eles vivessem por muito tempo. Com o passar do tempo, as espécies animais e raça humana se separaram e não voltaram a se unir. Os lemurianos desenvolveram um olho na meia da testa e ficaram conhecidos como cíclopes na mitologia. Através desse olho no chakra Ashna, né, tinham o poder de enxergar várias dimensões do universo. E com o passar de milhares de anos, este maravilhoso olho central dos lemurianos foi se atrofiando até se transformar em nossa misteriosa glândula pineal. Tempo passou, estamos em outra subraça, então foi na Lemúria que houve justamente a separação dos sexos. Os hermafroditas foram sendo extintos naturalmente. E foi necessária, portanto, a contribuição mútua para a reprodução da espécie. No fim da quarta subraça lemuriana, cessou a faculdade que tinha a criança de caminhar assim que saía da sua casca. Quer dizer, a criança saía desse ovo e ela já saía caminhando. Mas aí isso vai se perdendo. Na quinta subraça lemuriana, começa o ovo a ser retido no ventre materno. E a criatura nasce débil e desvalida.
quer dizer, quando a criança nascia de um ovo externo, ela caminhava na hora. Quando ela já fica dentro do ventre materno, ela já nasce mais debilitada. Ao final do período lemuriano, né, o homem tornou-se mortal, totalmente, consolidando-se seu corpo físico, quer dizer, a densidade dele, e a reprodução sexuada como se conhece hoje. Uhum. Agora eu coloquei esse comentário que diz assim: a reprodução sexual era para brindar corpos às almas que necessitavam reencarnar-se. Desconhecia-se a fornicação. Quando começaram a desperdiçar o esperma sagrado, os deuses os castigaram. Que isto, dentro da mitologia judaico-cristã, é a expulsão de Adão e Eva do paraíso. Mas que tem a ver com aquela forma algébrica que está lá nas instâncias de Dician. Eu coloquei aqui, que justamente na quarta raça, a queda do homem na matéria, fazendo a correlação. Aí nós vamos ter a quarta raça, o Atlante. Se diz que o Manu da quarta raça escolheu da anterior os tipos mais adequados, a quem conduziu à terra sagrada para livrá-los do cataclismo lemuriano. Depois que a humanidade hermafrodita se dividiu em sexos opostos, transformados pela natureza em máquinas portadoras de criaturas, surge a quarta raça raiz há 18 milhões de anos, num continente chamado Atlântida, que, na verdade, quando Platão menciona a famosa ilha, na época já era só um pequeno fragmento. E esta vem a ser a terra histórica onde a tradição dos antigos receberia mais atenção. E são os primeiros que podemos chamar de homens. Uhum. Aí vocês veem onde fica Atlântida, quer dizer, entre a Europa, a África e a América. Se diz que nasce sob a influência da Lua e Saturno, que é a inteligência concreta. Eles formaram grandes impérios, conheciam química, astronomia, agricultura, alquimia e magia. Os atlantes eram de estrutura um pouco maior que a nossa, né? E possuíam alta tecnologia que combinaram com magia. E por isso foram degenerando e no final Atlântida foi destruída por um cataclismo, né? E os sobreviventes fundaram a nova raça raiz, que vem a ser a nossa, a quinta raça raiz ariana. Segundo Blavatsky, existe aproximadamente 1 milhão de anos. Seu principal objetivo é o desenvolvimento da mente, e para isso ela foi banhada com os eflúvios da sabedoria do planeta. Adquirimos o quinto sentido, o olfato. Nós estamos na quinta subraça, mas o planeta está gerando simultaneamente sexta e sétima subraças, aumentando a velocidade da evolução planetária. Vai ter que aumentar muito, porque do jeito que a coisa está, nos falta muito. Se diz que a providência divina está trazendo à Terra espíritos moralmente mais evoluídos de outras ordens, para ajudar justamente aqui na evolução dos homens, né? E a sexta e sétima raça florescerão na América do Norte e na América do Sul. Só para mencionar aqui, já terminando, as subraças da quinta raça ariana, quer dizer, os períodos pelos que nós já passamos, nesses 18 milhões de anos. Nós tivemos a primeira subraça que se desenvolveu na região do Tibete, e foi uma grande civilização esotérica.
temos a segunda subraça no sul da Ásia, época pré-védica, né? Dos grandes rishis da Índia, sabedoria do Império Chinês, do Sudeste Asiático. A terceira se desenvolveu maravilhosamente no Egito, né? Com bastante ascendência atlante, tanto na Pérsia como na Caldeia. A quarta resplandeceu na Grécia e Roma, e a quinta, a nossa, foi manifestada de início na Europa e hoje é na América. Bom, meninos, é um pouco corrido, eu sei que é muita informação, mas é só para lembrar a nossa história, né? É a história do cosmos, a história do planeta, a história do ser humano. Agradeço a todos e as perguntas podem ser muitas.